Fala galera, aqui é o Marcelo e sim, vocês pediram muito, mas muito mesmo o assunto do vídeo de hoje e nós atendemos. Sim, porque o vídeo de hoje é toda a saga The Seasoned completinha, resumida, perfeita pra vocês. Pois é, a minissérie The Seasoned foi uma das minisséries de maior sucesso de venda, crítica, foi sucesso de tudo da DC no ano passado. E muito se deu por causa da sua premissa lá, mega interessante, que era imaginar todo o universo DC num apocalipse zumbi. E claro, isso chamou a atenção de muitos leitores. E aqui no canal, no ano passado, nós trouxemos cada edição resumida para vocês, mas em vídeos individuais. Então por isso nós resolvemos fazer esse vídeo aí com toda a minissérie The Seasoned completa. Então, bora acompanhar esse resumo e já deixa aí o seu bate-joinha para nos ajudar aqui no YouTube, beleza? Valeu! Tudo começa com uma narração do Batman sobre temer monstros, enquanto temos painéis no rosto do Darkseid. Na página seguinte, vemos que se trata mesmo do Darkseid. Ele tinha acabado de levar um mega soco do Superman e estava preso pelo laço da verdade. Sabemos pelo narrador que o Darkseid tinha realizado essa invasão na Terra há algumas semanas, mas a Liga da Justiça se manteve firme e conseguiu encurralá-lo nessa situação. O Super ordena que Darkseid saia imediatamente da Terra. O Batman também faz o mesmo. Então, o Darkseid se levanta facilmente e retira o laço do seu pescoço. O vilão não vai mais retornar, pois ele tem o que precisa, saindo por um tubo de explosão de volta para Apocalipse. Mas toda essa invasão aí do Darkseid fazia parte de um plano maior que nós já vamos explicar. Os heróis ficam surpresos com a fuga do vilão, mas é nesse momento que um aparelho do Batman começa a bipar. O morcegão diz que o ciborgue está desaparecido. A Liga diz que o Victor estava cuidando de parademônios em Metrópolis, mas o Bruce então diz que ele não está mais em Metrópolis, revelando que colocou um rastreador no ciborgue, pois ele é uma arma bastante perigosa para se lidar e que precisa mesmo saber da sua localização caso algo dê errado. No melhor estilo Torre de Babel, a Liga fica pé da vida com o Bruce por ele estar vigiando um outro membro. O Flash pergunta se ele fez isso com outros, mas o Batman diz que não, apesar de ter dado uma pausa dramática. Então, de certa forma, o Batman estava observando os outros membros da Liga. A Liga deixa esse assunto de lado e foca na localização do ciborgue. O Batman diz que o seu rastreador tem um alcance de 2 anos-luz, o que alcança todo o sistema solar, e o Flash só se pergunta onde ele estaria. Na sequência, vemos Apocalipse. Vemos o seguidor de Darkseid, Desaad, falando sobre a equação antivida para o ciborgue, revelando que ele tinha sido capturado mesmo. O seguidor explica que a equação antivida retira toda a possibilidade de livre-arbítrio. Nesse momento, ele é interrompido pelo ciborgue, que faz uma piadinha sobre como todos veneram o Darkseid toda hora. Enfim, Desaad explica que Darkseid possui metade da equação antivida e que a outra metade estava na Terra, como ele suspeitava. Ele então diz que sim, estava correto. É quando aparece Darkseid dizendo que a outra metade da equação estava dentro do ciborgue. O herói brinca perguntando se o vilão estava ali escondido só para fazer uma grande entrada. O Darkseid, sem cerimônia, pede para o Desaad arrancar a língua do ciborgue, que sofre um pouco aqui. Olha, me desculpa, ciborgue, mas essa cena foi muito engraçada. Os dois colocam uma caixa materna no peito do ciborgue para absorver a fórmula da equação antivida. Mas Desaad fala que é um perigo, pois se o ciborgue morrer no processo, a fórmula vai com ele. Por causa disso, Darkseid decide se prevenir e decide invocar a morte graças à caixa materna. Ele então chama o Black Racer para injetar parte do sangue do corredor ao do ciborgue, prevenindo que ele morresse no processo. O Desaad começa a executar sua magia para ter a equação completa. Mas veja só, colocar a morte no meio dessa equação foi o grande erro do Darkseid. Porque quando ele fez isso, ele acabou modificando a equação, a corrompendo. Darkseid é o primeiro a ser pego pela nova equação.
ele começa a gritar, mostrando que está em grande sofrimento. O Desaad percebe que algo deu errado e manda o Cyborg de volta para a Terra, mas era tarde demais. Darkseid estava contaminado pelo vírus da equação e perde a razão. O vilão começa a atacar todo Apocalipse e até pula para o núcleo do planeta e libera toda a equação pela sua sanção ômega, o que resulta na destruição do planeta de Apocalipse. Galera, Apocalipse foi destruída. Mas pelo jeito toda essa história aí não é canônica, tá? Cyborg então cai em Metrópolis. A população que estava ali começa a filmar isso com seus celulares. Mas o Cyborg percebe que isso vai dar problema e tenta impedir o seu sistema, mas não consegue. O que acontece é que o vírus da equação é passado para a internet, e quando as pessoas olham para telas conectadas à internet, elas são infectadas pelo vírus, se tornando uma espécie de zumbi para o desespero do Cyborg. Gente, não é zoeira da história não. O vírus se espalha pelos meios eletrônicos, pela internet, e começa a infectar as pessoas. Eu não tô brincando não. E afinal isso é HQ, né? Tudo é possível. Enquanto isso, o Superman está no apartamento da Grande Barda e o Senhor Milagre, pois eles podem ajudar a resgatar o Cyborg do planeta. Quando o Super escuta gritos vindos da rua, ele sai voando para Metrópolis e percebe que boa parte da cidade já se transformou em zumbis. Ele se preocupa com seu filho e com Lois. Ambos estão em casa junto com Damian Wayne. Os jovens estão curtindo seu videogame, enquanto que a mãe do John está procurando o celular. O Jonathan consegue encontrar utilizando sua visão de raio-x. E quando vai pegar o celular, o Superman aparece queimando o aparelho com a sua visão de calor. E faz o mesmo com a televisão. É então que vemos o Batman na Batcaverna rodeado de câmeras. Ele coloca a Batcaverna em operação pela intranet, isolando o computador do vírus. O morcego pede por imagens de Gotham, que também está um caos, e pede uma projeção do Batcomputador sobre a propagação do vírus. E a estimativa é que 600 milhões de pessoas já estão infectadas, e que em alguns dias todo o planeta será consumido. E o Bruce pergunta se a mansão Wayne está em segurança. O computador diz que não, e ele pede para ativar imediatamente um pulso magnético, que desliga todos os aparelhos de tecnologia na mansão, deixando tudo nas escuras. Em Metrópolis, o Damian está preocupado, pois não consegue contato com seu pai. Superman e Lois tentam acalmá-lo, pois se tem alguém que conseguiria deter esse apocalipse, seria o Batman. Isso tem resultado, mas igual, eles lembram que precisam da Liga para tentar impedir o que está acontecendo. E agora nós temos um grande momento de reviravolta nesse quadrinho. Bruce sobe até a mansão para ver se Alfred está bem, quando o encontra na cozinha. O mordomo está com uma faca na mão, dizendo que eles estão ali. É revelado então que o Asa Noturna já foi consumido pelo vírus, com uma aparência de zumbi. O Grayson pula para cima do Batman, que se defende, mas sem perceber, o Robin Tim Drake está nas sombras e pula no braço do Batman, o mordendo. O herói consegue golpeá-lo, mas pede para Alfred correr, quando os dois ficam em cima dele. E então o Asa Noturna morde o pescoço do Batman. Ixi, essa deve ter doído. Será que esse é mesmo o fim do Batman? A HQ nos deixa no suspense, enquanto vemos em outro lugar um navio prestes a afundar, e o Aquaman aparecendo para tentar ajudar a tripulação. Mas na busca de alguém, Arthur acaba encontrando uma horda de zumbis. Ninguém tinha percebido quão rápido o vírus se espalhou. E os zumbis avançam em cima do Aquaman, mas nisso ele cai na água junto com os zumbis, o que potencialmente deve ter contaminado o oceano também. Em Metrópolis a situação está horrível. Damian está preocupado com seu pai, mas está escondendo seus sentimentos. Lois diz para o Super que seus pais estão bem, e a jornalista tem a ideia de se esconder no planeta diário. E aqui vemos pela primeira vez na história a Arlequina e a Era Venenosa. Elas estão em Gotham, e a Arlequina relata que vai fazer algo péssimo. Harley brinca dizendo que vai fugir, mas a Era não permite isso. E claro que ela se detém quando vê as plantas dela. A palhaça pede para que a Era ajude nessa tarefa, mas a mesma diz que ela é forte, o bastante para fazer tudo sozinha. E o que será que é essa tarefa? Eu acho que você já deve ter uma ideia do que ela é. Era diz que vai esperá-la no Jardim Botânico, e então a Arlequina entra dentro do armazém para encarar seus monstros, deixando claro que é algo contra o Coringa.
ela encontra o Coringa sentado na frente de monitores. Ela diz que estava pensando recentemente, principalmente com a Era Venenosa, e que chegou numa decisão difícil e que irá magoá-lo. Então diz que a vida entre os dois agora está acabado. Nisso, vemos finalmente o rosto do Coringa, que aparentemente já está possuído pelo vírus zumbi. É então que a história corta para outros personagens que são a Canário Negro, o Lanterna Verde Hal Jordan e o Arqueiro Verde. Se prepara que vem bomba aí! Eles estão acampando perto de Metrópolis. Hal confessa que odeia acampar, mas está fazendo pela amizade. Eles estão ali para comemorar a vitória contra o Darkseid. Eles fazem umas piadas ali que são bem engraçadas, e então o Hal decide descansar na tenda e ver o celular. É quando algo dá errado e o Hal grita alto. O casal Arqueiro e Canário se levantam e pensa que o Hal está só zoando, mas é quando uma luz verde explode em sua frente. É revelado que já era tarde. O Lanterna já havia sido consumido pelo vírus. Ele vai para cima da Dina e o Arqueiro revida com sua clássica flecha de luva. O Oliver tenta argumentar com seu amigo, mas ele não escuta e percebe a enrascada que se encontra. Uma grande onda verde aparece na sua frente, mas então a Canário aparece para salvá-lo, gritando com toda a sua força, deixando o Lanterna assustado. Enquanto isso, Superman e os outros chegam no terraço do planeta Diário. Eles decidem descer e fazer uma transmissão para o mundo sobre todo esse vírus dos zumbis, mas já era tarde também. O Superman utiliza sua visão de raio-x e percebe que todo o prédio está cheio de zumbis. Super inclusive fala que são pessoas que eles conheciam. O Azulão percebe que precisa de ajuda e então sai voando em busca de alguém, enquanto deixa Lois e Damian aos cuidados do Superboy. É nisso que voltamos para a narrativa do Lanterna Verde e as coisas ficam bem interessantes. Vemos o Hal deitado no chão, e a Canário Negro e o Arqueiro ainda com vida. Oliver pergunta o que a Dina fez, pois pelo jeito utilizou todo o seu verdadeiro poder. Então o Anel informa que Hal Jordan morreu, e que está buscando um novo hospedeiro. E encontra rapidamente na figura da Canário Negro, tornando a Dina numa lanterna, bem estilosa com esse casaco por cima. O Oliver fica chocado, mas a Dina diz que não quer isso. Só que aparece o Superman dizendo que é melhor ela ficar com ele, pois eles vão precisar do anel. Com a ajuda deles, o Superman retorna para Metrópolis. E o Damian diz que o Batman fez contato. Parece que finalmente vamos ver o que aconteceu com o Bruce. Batman logo de cara fala que eles não são zumbis. Isso porque eles não têm fome. Eles estão apenas em busca de mortes. E que na verdade são antivivos. Então o Batman revela que realmente foi infectado. No painel seguinte, o Batman está vestido com a armadura do Senhor Frio, e que isso está contendo o vírus em seu corpo, mas que isso não vai durar para sempre. O Clark parece triste, mas o Bruce o interrompe dizendo que não há tempo para sentimentalismo. O morcego explica que o vírus é espalhado pela internet e pelo sangue. Oliver Queen diz que sempre suspeitou que teria que destruir a internet para salvar o mundo, e que espera que o Batman fique bem. Afinal, ele é o Batman. O Bruce fala que não há nada que ele possa fazer. Então o Damian interrompe a conversa com cara de assustado. O Batman fala então diretamente para o Damian e diz que o Alfred tem algo para ele, e olha diretamente para uma maleta com o símbolo de morcego. E que essa é uma coisa que ele sempre quis para o Damian, e que sentia muito por não vê-lo de novo. O Robin então fala pai, e no painel seguinte ele aparece bem triste. Poxa, esse momento do Damian chamando o Batman de pai foi bem triste. Voltamos para a caverna e Alfred pergunta pelo Bruce, mas pelo jeito o vírus tomou conta do herói, que quebra o vidro de ar frio do traje. Ele fica cara a cara com Alfred e ponto para atacar. O mordomo encerra a transmissão enquanto que o Batman vai para cima dele, totalmente transformado pelo vírus. Alfred diz que não deveria ter terminado desse jeito, não ele, e diz que sentia muito chamando o Batman de filho. Nesse painel vemos a palavra Bang, revelando que ele atirou. E sim, toma esse tapa na cara, matou o Bruce. E depois aparece se despedindo de seus filhos, Dick, Tim e o Bruce. O mordomo depois aparece com aquela maleta misteriosa com o símbolo do Batman e pega a Batnave e sai dali.
No caminho, ele senta o dedo nas armas da Bat-Nave e zumbis em Gotham, quase levando estes tiros está a Arlequina. Ela pega uma arma que acha na rua e vira total jogadora de Resident Evil. E o que se faz em jogos dessa franquia? Atiramos em zumbi. E ela começa pelo Coringa. Ela acerta o vilão em cheio e, para sua surpresa, ela se sente super bem com isso. Contudo, ela se depara com as aves de rapina zumbis. Diga-se de passagem, ficou super legal o visual destas personagens modo zumbi. E assumindo total aura de matadora de zumbis, ela carrega a arma e diz: hora de caça às aves. Ah, boa piada, Harley. Foi no nível aí piada do Marcelo aqui nos vídeos da Batcaverna, né? Aves de rapina, aves, De volta ao Planeta Diário, temos um momento tocante do filho do Super, o John, tentando de alguma forma confortar o seu amigão Damian, que sabe que seu pai virou zumbi. Ali também estão o Superman, a Lois Lane, a Canário Negro, que é a nova Lanterna Verde, e o Arqueiro Verde. E eles comentam se o Damian ficará bem. O Clark diz que está indo até Smallville para ver como estão seus pais. Antes de partir, o Azulão limpa o prédio dos zumbis restantes que poderiam chegar até o topo do Planeta Diário, onde estão todos. Enquanto faz isso, ele observa o quanto é difícil diferenciar, nesse estado de zumbis, aqueles que eles gostam. Depois o Super se despede da Lois e seu filho e voa até Smallville. E agora nós vamos para o reino de Atlântida, onde está o Gar e a Mera tentando deter alguma substância estranha que está tentando entrar no reino. E essa substância, na verdade, é sangue contaminado do Aquaman zumbi. O destino dele ainda estava incerto, contudo, aqui é confirmado que ele está infectado. E ele não está sozinho, pois ele está acompanhado por uma horda de tubarões zumbis. É para isso que você veio ver esse vídeo, né? Ele consegue infectar o Gar, e a Mera, desesperada, consegue fugir dali, mas Atlântida está perdida. Voltamos para o Super e no seu deslocamento até a casa de seus pais. No caminho, ele vai salvando quem pode. E encontra o Raio Negro, que está lutando contra um cara de barro infectado. Eles unem as suas forças e o derrotam. Depois ele fala para o Raio Negro e sua família se refugiarem no topo do Planeta Diário. É então que ele finalmente chega na fazenda dos Kent. Clark encontra sua mãe e pergunta onde está o seu pai. A Marta fala que trancou o seu marido no celeiro. Como ela está segurando uma pá e visivelmente nervosa, coisa boa não é. Ela diz que acertou o Jonathan antes e ele caiu no porão do local. O Super ele entra em silêncio no celeiro, então ele retira lá as trancas que estavam prendendo a porta onde está o pai dele. E as nossas suspeitas se confirmam. O Jonathan estava infectado pelo vírus. Clark olha triste para ele e, de novo, sem falar nada, o impede de avançar e o coloca de volta no porão. Em seguida, ele usa a visão de calor para trancar o seu pai lá. O Super sai do celeiro e diz à sua mãe que Jonathan não está mais lá. Ele a pega em seus braços e sai voando com ela dali. Já na instalação secreta da organização Cadmus em Washington, vemos Amanda Waller e o Capitão Átomo. Eles estão próximos de uma vítima do vírus da antivida. E dentro dela está o professor Ray Palmer, o Electron. Para quem não conhece, ele é tipo o Homem-Formiga lá da Marvel, mas é o original. O Capitão explica que ele se encolheu a um nível molecular para investigar a doença e como combatê-la, mas até agora ele não deu nenhum retorno. A Waller, enquanto isso, diz que o governo ordenou iniciar um plano lá que é feito para erradicar as áreas mais afetadas pelo vírus no planeta. Ela diz que irão precisar do átomo para começar a fazer esse serviço sujo, e ele obedece às ordens. Contudo, quando este começa a erradicar os infectados, algo parece dar errado. O átomo fala a Waller que algo está estranho. O problema aqui é que o nosso querido Ray Palmer, que falamos antes, foi infectado pelo vírus. E ele estava no corpo do Capitão Átomo, o contaminando por dentro. E isso, meus caros, vai dar um problema muito grande, visto o poder que o Capitão guarda. Depois, o Superman consegue voltar com segurança, trazendo a sua mãe lá, todo aquele episódio do celeiro, lá pro topo do Planeta Diário.
A família do Super se abraça triste. Lois fala que eles poderão usar a antena de comunicação do planeta Diário para fazer uma transmissão de emergência. O Super diz que não pode ficar ali, que ele precisa voltar para salvar mais pessoas. O arqueiro fica preocupado, pois caso o azulão for infectado, eles teriam de lidar com um ser super poderoso zumbi. O Superman os acalma, dizendo que ele está usando a sua visão de raio-x todo o tempo, para não ser infectado por qualquer tecnologia. Damian em seguida diz que já como Super, irá embora para encontrar outros heróis. A Canaro Lanterna concorda e fala que irá com Clark nessa busca. Depois, Lois começa a fazer a sua transmissão. E ela diz: eu sei que o mundo parece um pesadelo, mas você não está sozinho. Nós estamos nos agrupando. A Liga está se juntando em Metrópolis. Todos com poderes para chegar até aqui, venham, até o topo do planeta Diário. Enquanto ela está fazendo esse pronunciamento, nós vemos alguns heróis como Mutano e a Mulher Gavião, e até vilões como Lex Luthor escutando isso. Em seguida, em Themyscira, vemos que a Princesa Mera sobreviveu ao ataque zumbi nas edições passadas. Ela pede auxílio a Hipólita, enquanto a Mulher Maravilha, que estava lá, ouve a transmissão de Lois e diz que irá até Metrópolis. De volta ao Super e a Canário Negro, eles conseguem localizar o Barry e o Wally West, que estão refugiados. Como dito antes pelo arqueiro, eles estão com medo de serem infectados e seus poderes acabarem machucando outras pessoas. Eles dizem que Bruce contatara eles quando a infecção começou e avisou para eles se refugiarem ali por precaução. O Barry chega a comentar: Dina, você agora é uma lanterna verde? O Super fala que eles poderão levá-los em segurança dali. E fora dali, a Arlequina, no seu modo Resident Evil, tá lutando contra as aves de rapina zumbis. E ela descarrega toda a sua munição, e então parece que ela vai ter o seu fim. Vindo que dá não ser experiente no Resident Evil, tem que economizar munição, não é sempre assim, sair descarregando. Para a sorte dela, a Hera aparece e a salva das aves de rapina. A Arlequina comenta que a Hera salvando daquele jeito foi mega romântico. A Ruiva se diverte e diz que elas irão encontrar o Verde, que lhe dará abrigo. Seria o Lex Luthor? No topo do planeta Diário, todos ali começam a ver algo que parecem trovões, mas não é bem isso. É a Giganta em sua versão zumbi, que ficou muito legal. Todos começam a atacá-la, mas ela resiste bem, até que aparece o Batwing. A nave dispara alguns mísseis, mas é acertada, e começa a cair, para o desespero do Damian, que acha que é o seu pai. Para o alívio de todos, chega o Superman, a Dina e os Flashes. Eles conseguem derrubá-la, e também, de surpresa, aparece a Mulher Maravilha, já pronta para matar a Giganta. O Super consegue parar a Diana, dizendo que o Batman relatou que seria possível trazer os seres infectados de volta. Só faltou avisar o Cyborg, que chega disparando com tudo na infectada. Olha o buraco que o Cyborg fez na coitada. O Super fica devastado. Porém, o Victor diz que a Giganta não estava viva. Nenhum dos infectados está, e que precisam conversar. Perto dali, a Batwing aterriza, e Alfred vai ao encontro do Damian, com a maleta que Bruce deixara para seu filho. Alfred conta: ele disse que você era digno disso, que ele tinha orgulho de você e que deveria ter contado isso todos os dias. Damian se emociona e abraça o Alfred chorando. Em seguida, os Flashes ganham lentes de contato para impedir que vejam qualquer tela ou dispositivo e virarem zumbis. O Cyborg fala que os seres infectados não são zumbis. Eles são seres dominados pela equação da antivida e querem espalhar a morte. Por isso estão procurando seres vivos para propagarem a morte. Ele fala que eles não podem permanecer ali, já que irão seguir atraindo os mortos. E dos céus cai a Mulher Gavião nos braços da Mulher Maravilha, e então ela avisa que o átomo está infectado e que ele está prestes a explodir. Pois é, né? Lembra lá que o Capitão Átomo estava infectado em determinada parte do quadrinho. Ele fica descontrolado em Washington, e o Super e a Mulher Maravilha tentam afastar o mais rápido possível para prevenir o estrago. Contudo, eles não têm sucesso e rola uma mega explosão nível Akira, não só onde estavam, chegando até, vejam só, em Metrópolis, onde todos estão. O Raio Negro abraça sua família e, ao que parece, vemos aqui todos morrendo nessa explosão. Nós descobrimos depois que 3 cidades desapareceram nessa explosão: Washington, Baltimore e Metrópolis. Super lembra dos seus amigos que estão em Metrópolis e vai ver se eles estão lá.
E chegando lá, descobrimos que eles sobrevivemos graças à Lanterna Verde Caralho Negro. Temos um momento bonito aqui do Clark olhando para a Lois em lágrimas pela sua cidade. E nisso nós descobrimos que o Lex Luthor sobreviveu à explosão. Coisa ruim não morre mesmo. E ao ver o vilão, o Super fica mega nervoso achando que ele foi responsável. Mas o Lex Luthor não tá ali para lutar. Lex se ajoelha perante o Superman e fala: olha o que aconteceu com a nossa cidade, mostrando que até a pessoa mais inteligente do mundo está desesperada. É nesse momento que a Liga alcança o seu ponto mais baixo. Eles precisam de um plano para ajudar os sobreviventes. E mesmo com o mundo sem esperança, eles fazem o que sabem fazer de melhor: dar esperança às pessoas. Nos dias seguintes, os heróis sobreviventes desligam todos os servidores da internet e comunicação do mundo, e assim garantir que a única forma do vírus zumbi se espalhar era pelas pessoas. Em Themyscira, Diana suplicou que a Ilha Paraíso fosse utilizada como refúgio para os sobreviventes. Relutantes, as Amazonas acabam concordando. Para abrigar tantas pessoas, Superman, Mulher Maravilha e Mera ergueram parte da ilha para a superfície e assim deixar ela maior. Na cidade de Gotham, em apenas uma semana, toda a natureza já tomou conta da cidade. Isso, claro, é obra da Era Venenosa, que aí tá fazendo todo um novo design ali para a cidade só com plantas. A vilã, junto com a Arlequina, está se protegendo atrás de uma grande parede de galhos. O Batman, Damian Wayne e outros membros da Liga vão até lá para conversar com a Era. Mas nesse momento, o crocodilo infectado aparece e ataca os heróis. O Damian age rápido, só que Era Venenosa que impede o vilão. Pamela chega prendendo os heróis e cipós, e não parece com jeito de querer conversar. A Arlequina está junto com ela e explica os motivos da parede de galhos. E nisso a Era Venenosa pergunta onde está o verdadeiro Batman, e o Damian explica que ele se foi. As vilãs ficam chocadas, porque realmente não esperavam por essa. Olha, até isso faz muito sentido, porque eu duvido que muitos dos heróis imaginariam que o Batman seria um dos primeiros a cair num cenário desses. Damian explica que ele quer usar Gotham como um santuário para sobreviventes. Mas a Era Venenosa não está convencida disso, pois essas pessoas podem machucar as plantas no processo. Contudo, a Arlequina dá aquela convencida nela, e a Rainha das Plantas concorda. Na Fortaleza da Solidão, os heróis montaram uma nova base e criaram uma rede fechada para conseguirem se comunicar. Todos os heróis sobreviventes estão lá. Luthor está ajudando os heróis a elaborar um plano. A ideia é criar arcas espaciais para abrigar 7 milhões de pessoas e sair da Terra. Superman não está nem um pouco convencido com esse plano, pois ele não quer abandonar a Terra. Contudo, o Luthor diz que é o homem mais inteligente da Terra. Ou melhor, ele confirma que se o Batman está morto, ele então diz que é o homem mais inteligente agora. Logo, essa é a melhor opção para todos. Superman não quer de jeito nenhum sair, mas todos os outros, inclusive a sua família, concordam com Lex. O vilão do Super provoca ele dizendo que ele vai ser responsável por perder 2 mundos em apenas uma vida. E nisso chega a Lois e dá um soco nele. O engraçado aqui é que ela faz isso e depois olha para o seu filho e diz que violência nunca é resposta. E nas semanas seguintes, tudo parece estar sob controle da Liga. Eles conseguiram criar alguns santuários ao redor do planeta, resgatar pessoas e também começaram a construir as benditas arcas para fugir do planeta. Mas a verdade é que eles nunca estiveram no controle. O erro deles foi justamente reunir todos os heróis em apenas um lugar. Do nada, na Fortaleza da Solidão, um zumbido começa a deixar todos confusos. É quando uma rajada perfura o Lex Luthor, que é cortado ao meio. O Flash pergunta se alguém viu algo, mas então surge o Caçador de Marte infectado nas suas costas e o ataca. O Flash é arremessado para longe. A Liga ataca com tudo o Marciano. O Nuclear, utilizando toda a sua força, consegue matá-lo, mas eles percebem que o Flash foi infectado. E bem, isso é um problema, né? Já que o Flash é a pessoa mais rápida do universo. E por isso ele poderia infectar todo mundo em alguns minutos só. O Superman avisa que o Flash está correndo e infectando milhares de pessoas. O Kid Flash decide ajudar a impedi-lo, mas o Superman diz que é melhor deixar com ele. Nisso, o Super voa até o espaço e pergunta para o Cyborg se ele tem certeza que o Flash está morto. E o mesmo diz que sim. Então, o Azulão revela o seu plano. Ele não vai correr contra o Flash. Ele vai bater de frente a toda velocidade. E o Superman faz isso, o que o mata instantaneamente o Barry,
fazendo ele virar vários pedaços com o impacto. Contudo, o Superman também é atingido pelo impacto. Ele percebe que irá se infectar em questão de minutos. Assim, ele vai até a Fortaleza da Solidão para se despedir de todo mundo. Ele pede desculpas ao Wally por ter matado o Barry e revela o seu machucado. Então, ele se encontra com sua mãe, a Lois e o John. Ele começa com a Martha, agradecendo por tudo que ela o ensinou, e que foi ela que deu ao Clark um novo mundo para viver. Com Lois, ele diz que não sabe o quanto foi sortudo. Lois, em lágrimas, diz obrigada. E ambos se beijam uma última vez. Por fim, o seu filho John, que já está chorando. Ele diz que John é a nova esperança, e que é sempre para ele fazer o seu melhor e ajudar as pessoas. Superman diz que já viu tanta coisa no universo, mas que ele é a melhor de todas. E na página seguinte, o Superman voa até o espaço para sair rapidamente da Terra, já que ele já está infectado. O narrador da história, que aqui é finalmente revelado que é a Lois Lane, diz que ele tentou, mas que talvez se ele não tivesse parado para se despedir, se talvez ele tivesse 1 ou 2 minutos a mais, ele teria conseguido. Contudo, ainda na atmosfera da Terra, o Superman perde controle e se transforma em zumbi. E vemos um Superman zumbi lançando uma visão de calor para todo lado. Ele depois é visto em Nova York, o que enche as pessoas dali de esperança. Contudo, esse é o Superman zumbi, e a própria Lois Lane, em narração, fala que a esperança foi perdida. O Super desce com toda velocidade e destrói o maior prédio residencial da cidade, levando todos ao desespero. E na Fortaleza da Solidão, o Cyborg avisa para todo mundo que o Superman está infectado e é hora de picar fora do planeta Terra. Lois lembra que o Superman pode facilmente explodir as arcas de transporte e a Mulher Maravilha sugere atacá-lo. Damian, então, vestido de Batman, mostra um plano de contingência para derrotar o Super. E aqui é bem engraçado porque o Arqueiro Verde pergunta se o Batman tinha planos para todos os heróis. E o Damian diz que sim, mas não para o Arqueiro. Assim ele fica todo magoadinho por não ser considerado uma ameaça a nível de terra. Enfim, é dito que o Bruce deixou esse item no cinto do Damian e se revela ser Kryptonita junto com planos. Contudo, a Diana fala que isso não vai ser suficiente, porque esse plano não vai matar o Super, apenas retardá-lo. Ela diz que é preciso matá-lo. Essa é a única forma de parar o Super. Ela pede para o Cyborg ir até Themyscira, enquanto ordena os outros irem até as arcas. Então, sabe aquele papo, né, que o Superman é fraco contra a Kryptonita e magia? A Diana resolve levar ao pé da letra tudo isso e fabrica uma arma que tem essas duas coisas. Ela mesmo forja um upgrade na sua espada de Athena, aplicando Kryptonita em seu fio. Ela explica que Athena era a deusa da guerra e da matemática, e que tudo convergiu até esse momento, pois a guerra que eles estão travando é contra a equação antivida. Em Gotham, Batman e os demais finalizam os preparativos das arcas e se preparam para sair. Mas nesse momento, aparece a Era Venenosa e a Arlequina, que revelam não querer abandonar a natureza. Assim, elas ficam na Terra enquanto a arca vai para o espaço. Em Themyscira, o Arqueiro Verde está liderando a evacuação pelas arcas que estão saindo de lá. Contudo, algo muito, mas muito grande sai do oceano nessa hora. É o Aquaman zumbi que está montado num Kraken zumbi mutante e sabe-se lá outras coisas que ele é. Aquaman aparece todo ameaçador e todos temem pela sua vida. Mas na página seguinte, ele leva uma flechada no olho e cai de seu monstro. A Mera vê isso com tristeza. Quem atirou a flecha foi o Oliver Queen, que então mostra todo o seu ressentimento com Batman por não achar uma ameaça. Afinal, ele tinha acabado de matar um herói com apenas uma flecha a quilômetros de distância. Uma salva de palma aí pro Arqueiro Verde. Contudo, resta toda a ameaça dos Atlantes atacando Themyscira. Mera, a guerreira Philippus, Wonder Girl e a rainha Hipólita atacam com tudo à frente de zumbis para ganharem tempo à arca. Do outro lado do mundo, Superman está destruindo tudo que encontra. A Mulher Maravilha e os outros encontram facilmente ele. E a Dina chama sua atenção. Voltando para Themyscira, a luta contra os zumbis perde o controle. Eles estão ganhando. Contudo, o arqueiro terminou de escoltar todo mundo até a arca e começaram a fugir. O problema é que temos algumas guerreiras na linha de frente.
A amazona Antíope se transforma em zumbi. E quando tudo estava perdido, a rainha Hipólita pede para a Moça Maravilha fugir também e entrega sua coroa a ela. Cassie sai voando em direção à Arca. E nisso, a Mera também sobrevive. E assim, a Arca vai para o espaço. Contudo, há o problema ainda do Superman zumbi. Afinal, se ele achar as arcas, ele vai poder destruir elas facilmente. Assim, uma equipe da Mulher Maravilha vai tentar impedir ele. O Superman vai pra cima da Dina, que tenta segurá-lo. E na hora H, o Cyborg a ajuda. A Mulher Maravilha então chega com a sua espada de Kryptonita e corta o braço do Superman. E em seguida, leva a espada no seu peito, o que resulta nesse lindo painel. O Superman agoniza, mas não morre. Mesmo machucado, ele desfere um super soco na barriga da Mulher Maravilha, que imediatamente perde a consciência e cai. A lanterna grita pela Diana, enquanto que o Superman zumbi voa para o espaço. O Cyborg agarra a Diana no céu e a coloca no chão. A Mulher Maravilha diz que não tem muito tempo. Ela implora que a lanterna o impeça de destruir a arca e assim entrega sua espada para a Dina. O Cyborg fala que ela pode ir, pois irá ficar com a Mulher Maravilha até o fim. Afinal, ele foi a causa da doença e nunca pretendia sair da Terra. E aqui nós chegamos ao momento derradeiro do quadrinho. Como eles vão impedir o Superman de destruir essas arcas? No espaço, o Jon sente que seu pai está vindo. O Damian diz para ele que aquele cara não é mais o seu pai. Ele sabe o que precisa fazer. Ambos se abraçam e ele pede para Damian cuidar de Lois. E na sequência diz que ele vai ser um ótimo Batman. Jon começa a colocar o seu uniforme e surge a Lois desesperada. Ele apenas diz: "Está bem, mãe, eu sei o que eu posso fazer." Em narração, a Lois se sente desamparada, pois ela precisa proteger o seu filho e não o contrário. Mas que Jon era a única esperança de todos naquele momento. Jon vai para o espaço e voa em direção até o Superman. Ambos colidem em velocidade máxima. Uma explosão acontece. Vemos o Jonathan inconsciente no espaço e o Superman pronto para matá-lo. Mas o Jon ganhou um precioso minuto. Esse minuto foi o suficiente para trazer toda a tropa dos Lanterna Verde. Os Guardiões estão ali para colocar a Terra em quarentena. E eles ficam cara a cara com o Superman. E naquele momento, o Superman decide voar longe dali. Os Guardiões até tentam seguir ele, mas é inútil, não alcançam ele. O Superman chega ao núcleo do Sol e começa a absorver a sua energia. Os Guardiões decidem parar a caça, pois eles sabem que nem toda a tropa poderia deter o Superman agora. Eles falam que eventualmente todo o sistema solar irá morrer por causa do Superman. Eles entendem que é melhor deixar o Superman quieto no Sol, pois absorver toda a energia irá demorar. E assim eles podem pensar em alternativas para acabar com o vírus, mas a prioridade nesse momento é escapar com os sobreviventes. E já na Terra, o Cyborg está frente a frente com a Mulher Maravilha zumbi. Ele está utilizando o laço da verdade na Diana. E nisso, a Mulher Maravilha zumbi fala: Cyborg pergunta se há alguma maneira de impedir o vírus, e a Diana diz que há uma cura. O Cyborg pergunta o que é essa cura e onde encontraram, e ela diz que a cura estava nele mesmo. O Cyborg é o paciente zero e poderia ser possível desligar a doença. E assim, o Cyborg percebe que os heróis que eles mataram poderiam ter sido salvos e fica desolado. Ele pensa em avisar as pessoas, mas a Mulher Maravilha chega por trás e quebra o seu pescoço e joga a cabeça do Cyborg fora, junto com toda a verdade. Que fatality, hein, Mulher Maravilha? Voltamos para a Arca com a narração final de Lois, dizendo que eles chegaram na Terra 2 e que agora há um novo começo, com o passado ficando para trás. E é revelado que o Jon sobreviveu ao combate com Superman junto com outros heróis. E pessoal, essa foi a saga Decised completinha para vocês. Lembrando que ainda nesse ano nós vamos ter uma espécie de spin-off, continuação dessa minissérie. Então fiquem ligados aqui no canal para esperar o resumo desses novos acontecimentos dentro desse universo de zumbi da DC. E esse foi o final de Decised. E aí, gostaram, não gostaram? Deixe o seu joinha nesse vídeo. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu bate-joinha. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Valeu mesmo, gente. Tchau, tchau.